Memórias de Minha Carne é o primeiro livro da professora e doutora em letras Camila Dalvi. Com 49 contos, a obra é um mergulho nos afetos femininos, desde os intensos encontros até a sensualidade sutil do dia a dia. Olá, está no ar mais uma edição do programa Dedo de Prosa, o nosso espaço aqui da TV Assembleia para tratar da literatura produzida aqui no Espírito Santo. E hoje a gente promete alfinetar um pouquinho o preconceito. Nós vamos falar de literatura erótica. Camila Dalvi, seja bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada, estou muito feliz de poder estar aqui falando sobre o meu livro. Camila, vamos falar da sua caminhada, do seu percurso até chegar aqui, esse livro Memórias de Minhas Carnes, a sua primeira publicação, né? Bom, eu sou professora de literatura, né, língua portuguesa, e a minha formação acadêmica foi toda voltada para a literatura. Então, eu sou pesquisadora também da área de literatura, tenho mestrado e doutorado, e eu sempre tive um contato, então, muito próximo com textos literários, crítica literária, né, que fazem parte do meu trabalho, né? E aí, ao longo desse período, né, tendo contato com muita literatura, eu acabei ensaiando ali algumas escritas que foram culminar nessa primeira obra aí. E como você decidiu? Agora a Camila vai deixar de ser só professora e vai ser escritora também. Olha, no meu íntimo, no dia a dia, na vida, né, eu sempre tentei escrever algumas impressões, né, algumas ideias que me vinham, mas sempre muito incipientes, porque eu não tinha certeza, né, da qualidade ou se estava interessante ali formar esses textos. Mas desde o início da minha graduação eu venho produzindo ou poemas ou contos, né, com impressões, né, a partir das minhas leituras, do meu conhecimento de mundo. Então eu fui guardando esses textos até que em determinado momento eu tive o aval ali de alguns amigos conhecidos que falaram: olha, tá interessante esse texto, de repente você deveria investir. E aí a partir desse momento eu acho que eu comecei a separar um pouco, né, a Camila escritora amadora que estava só juntando ali algumas impressões da Camila que foi se aventurar a ser escritora, né? São 49 contos. Por que você escolheu esse gênero? Eu acho que contos são textos que podem ser muito intensos e podem trazer muitas experiências interessantes para o leitor, além de ser textos curtos, né? Que você pode ler ali um pouco aqui e acolá. Então, a minha ideia é não só por todos esses pontos positivos, né? Desse tipo de texto, mas também pela minha possibilidade de escrita, que sempre me levava a algo a narrar de maneira curta. Eu ainda não tenho uma narrativa longa, né, de fôlego para chegar lá num romance. Não é muito meu estilo ainda, né? Quem sabe? E a gente percebe também que você tem bastante oralidade nesse texto, né? Até me chamou a atenção quando você usou a expressão vez em quando, uma palavra só, né? Uma expressão do dia a dia se tornou uma palavra ali, né? Sim, eu não me preocupei muito em ficar somente, né, numa escrita mais formal. Então, a leitura ela é fluente para vários perfis, porque além dela ser acessível, né, tendo essa oralidade, também tem alguns termos ali para quem é da área, que vai pescar mais, talvez, né, do que um leitor que não é da área. Mas eu uso, e esse vez em quando, né, falando e confessando bem aqui, é uma homenagem ali, porque eu tenho um professor, né, muito querido, que usou esse termo, usava de vez em quando em algumas escritas, e eu incorporei isso e achei interessante, e eu coloco também na narrativa ali. Coloco em itálico para quem estiver sem atenção perceber. Me faz lembrar os textos de Mia Couto, né? Que ele carrega bastante essa oralidade, essas expressões que ele junta, né, para formar palavras. Sim, eu acho que a literatura contemporânea, ela tem, né, a partir do modernismo, claro, mas a literatura contemporânea, ela tem essa liberdade de fluir ali entre os registros da língua, né? Então, a gente encontra muito neologismo, a gente encontra muita informalidade, oralidade, o que eu acho que é uma marca mesmo da literatura contemporânea. E até porque fica mais fácil para você, tendo escolhido o tema de literatura erótica, não dá para tratar disso, né, uma questão tão sensível com um texto muito formal. Muito carregado, talvez não seria o ideal, né, para trabalhar. E agora, então, vamos falar disso, né, dessa sua escolha. O que é Memórias, né, o que é esse livro, esse texto, Memórias de Minhas Carnes? Bom, esse texto, ele é uma reunião de contos, né, que
não são independentes, eles têm uma relação entre si, né? Não que exista um fio único narrativo, mas cada um deles vai tratar de coisas que são relativas, né, a personagens aí que estão rememorando, estão revisitando memórias relativas ao corpo, né? Então, a carne, ela vai aparecer de várias maneiras no livro, né? É a unha, é a cutícula, é uma pele mais ressecada do cotovelo, são os fios do cabelo, algumas secreções, né? Então, vários desses elementos, a língua, tem muito mão, língua, braços. Então, esses elementos, assim, da parte do corpo, né, que são aqueles nossos meios de viver, de interagir com a realidade, eles vão aparecer muito. Então, são como se fossem memórias dessa personagem ou desses personagens que estão aí vivenciando o aspecto sensual mesmo da vida, sensorial, né? Então, eles todos têm uma relação nesse sentido aí. É um mergulho, assim, nas fantasias e nos prazeres femininos? Olha, tem umas coisas muito próprias do universo feminino, inclusive eu já até vi pessoas falando, eu vou começar a ler homens, né? Porque eu estou querendo entender mais o pensamento feminino, né? Porque tem relação com fantasias femininas, não só do erotismo, a sexualidade em si, mas a maneira como a mulher, eu acho, muitas mulheres, né, enxergam o mundo. Embora o nome seja Memórias de Minhas Carnes, dando, né, um parecer, uma referência ao físico, na verdade ela fala de afetos, né, de sensibilidade. Sim, tem muito ligado a afetos, existem contos ali que tratam de como que a mulher se sente no momento em que ela está interessada em alguém, ou como ela se sente no momento em que ela rompe um relacionamento, né? Então, existem alguns contos que falam disso, né, da dificuldade de relacionamento a dois mesmo, ou consigo mesma. Então, tem muita coisa que perpassa os afetos dessa personagem, que seja por ela ou por outros, né? Ela está ali tentando trabalhar esse tipo de questão. A personagem que você falou agora é a Carmen. Uhum. Quem é a Carmen? Então, a Carmen foi uma ideia que surgiu, né? A maioria dos contos vai tratar de uma personagem principal, que é a Carmen. Só que eu sempre, em cada um desses contos, eu mudo um pouco, colocando sufixos diferentes. Então, Carminha, Carmota, Carmim, né? Eu uso esse Carmen até mesmo pela proximidade, né, da palavra carne, que sempre foi, desde a infância, para mim, muito próximo, né, até a questão fonética, e fui mudando esses sufixos de acordo com o meu interesse ali em relação ao que estava sendo narrado em cada um dos contos. É claro que nem todos eles têm a personagem Carmen, mas a personagem Carmen, uma hora ela vai ser uma personagem que está conversando com um escritor, uma hora ela vai ser uma personagem que está vivendo uma coisa. Então, tem muitos jogos aí de cenas, de espelhos ficcionais também. E o nome Carmen também vem muito de homenagem a uma tia que eu tinha, que se chamava Carmen. E é um nome de que eu gosto muito, até tem um conto que é um pouco uma homenagem a essa minha tia. Quando a gente fala de literatura erótica, tem sempre uma curiosidade lá de, né, em quem, como, né, o autor se baseou. O que tem da Carmen na Camila ou da Camila na Carmen? Olha, eu acho que isso é uma questão bem complicada, né? Porque ainda mais quando é literatura erótica ou quando é uma literatura feminina, eu acho que, infelizmente ou felizmente, muitas pessoas associam que a mulher está escrevendo, uma mulher pode estar escrevendo com aquilo que ela está vivenciando. É claro que todos os livros têm, em muitas medidas, né, muito do seu autor, né? Então, a maneira como a Carmen vê o mundo, ela não pode ser fugir completamente da maneira como eu consigo conceber o mundo, né? Mas, assim, existem inspirações da vida real, né? Essas relações, né? Tem um conto aí do cotovelo, que tem uma parte do cotovelo que a personagem sente que o cotovelo está com uma pouca sensibilidade. Isso foi uma coisa mesmo que aconteceu comigo. Eu passei a mão assim e senti, uma coisa ressecada. Eu falei, Aí isso veio me trazer várias outras ideias que foram compor o conto, né? Então, tem relação com a maneira como eu vejo o mundo, tem um pouco das minhas vivências pessoais que inspiraram ali a minha produção. Só que é preocupante quando as pessoas começam a procurar, né? A Camila, será que ela, né, fez isso, fez aquilo? Será que isso é a vida dela, está narrando algo real, né? São memórias ficcionais, então tem uma relação com memória? Tem.
mas é ficcional, então aí fica, eu deixo para vocês leitores aí ficarem investigando. Até porque se não for provocativa, se não for apimentada, não é literatura erótica. Exatamente, né? A literatura feminina já é uma afronta, de certa maneira, né? E a erótica, né, em qualquer medida, né, mexe com as pessoas. E aí muita gente fica procurando. De fato, tem muito de Camila em Carmen, tem muito de Carmen em Camila. Agora, o que exatamente? Não se trata de uma biografia, né? Senão seria outra proposta de livro. A Carmen ou a Camila queriam falar tanto dos encontros bombásticos como da sensualidade sutil ali do dia a dia, exatamente, né? Exatamente. Existem contos ali que são muito filosóficos, outros que é a percepção do movimento dos cabelos, né? Esses detalhes todos que vão ser abordados no livro e fazer essa diferença. Camila, você fala também de metalinguística, né? Como a metalinguística está presente aqui no seu texto? O texto é cheio de metalinguagens porque se trata de um texto literário que fala de narrador também, alguns contos, de personagem, de fazer ficção, de como se relacionar com a ficção, né? Existem os atos, né? Primeiro ato, segundo ato, que remete a um texto teatral, então é uma encenação. Então esse trabalho com a encenação, com os bastidores do texto literário, aparece muito também no livro. Publicar já é um ato de coragem, né? Você vai se submeter à opinião pública. Publicar na literatura erótica tem que ter mais coragem ainda, né? Eu acho que sim. Eu sou nova nessa questão de publicar, né? Que o livro ele lançou muito recentemente, mas pensar que esse livro iria sair, que muitas pessoas iriam ler, e existem pessoas que estão pegando o livro para ler que eu nem imaginava, né? Quando eu imaginava em publicar, eu imaginava um grupo de pessoas, de leitores, né? Um perfil. E aí, outras pessoas que são completamente diferentes estão pegando para ler, e aí eu fico, meu Deus, mas o autor ele não tem controle, né? Sobre o texto, ele publicou, e aí é abrir mão, é perceber, é aceitar, é receber os feedbacks aí que vão vir depois, né? Camila, eu vou pedir licença a você para um breve intervalo. E você não saia daí, nós voltamos já com o Dedo de Prosa. O programa Dedo de Prosa está de volta. Hoje nosso bate-papo é com a professora e escritora Camila Dalvi, autora de Memórias de Minhas Carnes. Esse é o primeiro livro dela. Camila, a gente está falando de literatura erótica, embora muita gente conheça só de 50 tons de cinza para cá, isso vem desde a Grécia Antiga, né? Que se tem notícia. Sim, o erotismo está presente, eu acho que desde que o humano é humano, né? Então, as literaturas desde Grécia, de Roma, da literatura medieval, das cantigas, né, satíricas no medievo também, mesmo um tempo conservador, tinha também lá as manifestações das temáticas eróticas, claro, acompanhando ali questões culturais, mas isso sempre surgiu, né, na poesia, na prosa posteriormente, então isso é muito antigo mesmo. Tem muita confusão, né, da literatura erótica com a literatura pornográfica. Qual que é o limiar? Bom, a pornografia, ela se caracteriza, né, naquilo que foca, né, no ato sexual, mais propriamente dito. Então, no detalhe, no foco, na lente de aumento, né, dessas questões. O obsceno seria? Exatamente. Existem maneiras de tratar o obsceno também, né, de outras vertentes, de outras maneiras, mas a pornografia, ela tem esse limite, né, que ultrapassa, que é diferente do erotismo. Que o erotismo ele pode ser algo mais sutil, ele pode ser uma insinuação, ele pode também estar associado ao sexo, ao ato sexual, mas também ele tem outras questões, né? Então, Memórias de Minhas Carnes é um livro que vai aparecer, que vai apresentar ali um ou outro elemento de uma relação, mas a maioria dos contos, na verdade, não vai tratar de um ato sexual descrito e detalhado. Então, uma pornografia... É um despertar para isso, né? Isso. É uma sugestão, é algo que começa a eriçar os sentidos, mas de uma maneira mais aguçada, daquilo que não necessariamente vai acontecer ali no livro, né? Mas é algo que desperta uma percepção, uma sensibilidade, né? E a pornografia, eu acho que a questão maior, né, da literatura que é caracterizada como pornográfica, eu acho que ela mesmo descrever esse ato para que as pessoas, sei lá, se utilizem daquele texto para imaginar situações, para
ambientes muito específicos, né? O erotismo dentro da literatura erótica, ele já é muito mais amplo e muitas vezes mais sutil também. Para a gente ter ideia de quanto isso faz parte até do nosso vocabulário do dia a dia, duas palavras que a gente usa no português, que é o sadismo e o masoquismo, vêm de autores da literatura erótica. Isso, que são o Marquês de Sade, por exemplo, ele tinha textos bastante obscenos, assim, bastante intensos, eróticos, né? E muito mais aparentes ou visíveis, né, nas questões sexuais mesmo, mas que liga ao prazer, à dor, ao sofrimento, né, ao provocar dor no outro, por isso o termo sadismo se popularizou dessa maneira, mas é literatura erótica, não é necessariamente a pornográfica, que é uma literatura que é feita para o consumo, um consumo mais... como se diz, popularizado, mais divulgado, que não tem essa coisa da preocupação estética. Eu acho que é essa a questão, a preocupação estética do texto literário elaborado. E para quem pensa que essa questão da literatura erótica, né? Para quem pensa que essa literatura é algo subjugado, como algo inferior, imperadores como Nero, né, gostavam e até praticavam, a Rainha Elizabeth I, a Rainha Mary da Escócia. Então, você vê que havia um consumo também desde lá atrás pela nobreza, né? Exatamente. Eu acho que é o que eu disse, né? É uma coisa profundamente humana, né? É claro que existem tabus que são criados por vários estatutos, várias instituições sociais que às vezes fazem com que se tenha um olhar diferenciado para esse tipo de literatura, porque o tabu mesmo é a sexualidade, né? Como que a pessoa manifesta ou como ela lida com a sexualidade na vida, né? Ou com a relação sexual na vida. Então, se existe um moralismo, um conservadorismo que precisa ser pregado por determinadas instituições, isso vai gerar tabus, mas o erotismo em si, o interesse por consumir e produzir esse tipo de texto, ele não some, ele faz parte mesmo das relações humanas aí com a linguagem. E você vê que, né, esse preconceito que muita gente acha que pode ter ficado lá atrás, a primeira coisa que vem à mente é a Inquisição, né? Sim. Muitos desses livros eróticos estavam no index, né, nos livros proibidos. Mas hoje, no Brasil, falar de sexualidade está bem complicado também, né? Nós estamos num momento que existe uma preocupação por determinados setores, né, da sociedade, uma preocupação de controle mesmo da sexualidade alheia, né, principalmente da mulher, eu acho, né, o desejo, a mulher desejante causa ali alguma preocupação, algum medo em pessoas ou grupos que acham que precisam controlar, né, a mulher, entendeu? Então, eu vejo como preocupante, porque eu já vi também dentro da área da educação manifestações de pessoas que não concordavam com determinados livros que foram adotados ou que foram sugeridos em escolas, porque tinha ali uma questão, né, de sexualidade, como se, né, os adolescentes, por exemplo, não tivessem acesso a alguns desses temas por outras vias, que inclusive entram muito mais facilmente nas nossas casas do que um livro, né, de literatura. E como se a sexualidade não fosse algo inerente do ser humano também, E como né? se o ser humano não tivesse a necessidade de aprender, discutir, pensar e refletir a sua sexualidade. Então, foi na Idade Média, né, que surge esse conceito de luxúria, de algo ligado à sexualidade ser pecado, ser um pecado capital. A questão, né, ligada mais à Igreja Católica e que determinou aí uma relação muito complicada da mulher com a cultura, da mulher com a sociedade e o machismo que hoje a gente tem, né, muito ainda explícito na nossa sociedade. Sim, eu acho que esse contexto da Idade Média é um contexto em que o moralismo, né, e a Igreja, né, o pensamento cristão, né, que tenta, como eu disse, né, controlar, né, como que as pessoas lidam com a sexualidade e as mulheres, porque controlar o potencial reprodutivo feminino, tentar controlar o prazer feminino, o desejo feminino, é uma coisa que a sociedade
a igreja e muitos setores da sociedade buscam fazer, né? Porque assim você mantém pessoas sob um cabresto ali, um conjunto de regras e consegue guiá-las com mais facilidade. Quando a pessoa busca conhecer-se, né? Ou entender o seu desejo, os seus sentimentos e mais, acompanhada de boas pessoas, de boas leituras, de boas vivências, de gente realmente preocupada, né? Preocupadas com esse crescimento, a relação com a sexualidade de maneira mais fluida, eu acho que torna as pessoas mais felizes e a sociedade menos machista, menos controladora. Enquanto a sexualidade foi vista, tem sido vista como algo que afasta o ser humano do reino de Deus, né? Quem mais pagou por isso foi a mulher. Por quê? Enquanto as mulheres, né, elas são consideradas moeda de troca, elas continuam submissas ao marido, tudo que a mulher faz é visto como perversão ainda na sociedade e, no caso, essa manifestação sexual do homem é mais aplaudida, vista com virilidade, né? Exatamente. A virilidade masculina virou padrão de qualidade para muitas coisas, né? Uma pessoa que é bem-sucedida ou que ela fala mais firme, então é uma característica masculina. Isso também foi feito em muitos estudos dentro da psicanálise, psicologia, enfim. A característica mais masculina é aquela que é mais aplaudida, que o homem é forte, é másculo, é viril, é do ambiente externo, enquanto a mulher é relegada ao ambiente privado, ela fica no controle, na organização da família, né? Então, essa separação de atribuições, né, masculinas e femininas, elas são muito categorias criadas, né? São padrões que foram criados ao longo dos anos e controlar a mulher é um dos objetivos, de fato, né? Então, se a gente pega esse interesse, essa preocupação de o que a mulher está fazendo, ela pode fazer em relação ao seu marido, né, uma mulher casada, isso pode gerar ao marido um tipo de vergonha ou um tipo de problema, ou uma mulher que prefere não se casar porque percebe que ela se sente melhor não vivendo nesse contexto, numa situação em que um casamento talvez possa ser falido ou ruim, isso também já é periclitante, é perigoso, né, deixar que a mulher tome essas decisões. Então, no contemporâneo, a gente vê muitos textos que tratam disso, né? De sexualidade, da liberação feminina, mas eu acho que tem muita coisa ainda para se falar, né? Para a gente ver, né? Porque a sexualidade feminina é tratada como um crime muito mais vil do que as violências que as mulheres sofrem, né? Sei lá, estupros, né? Mulheres que apanham, mulheres que são mortas, né, a quem os direitos são negados, né? Então, é uma questão que a gente precisa ainda evoluir bastante. Né, as mulheres passaram pela Inquisição, por uma censura até de proibição de estudar, de ter acesso às letras, e agora a gente passa por um machismo também na literatura que... Dados recentes da UNB apontam que 95% das pessoas que publicam no Brasil, de 1965 para cá, 95% homens e brancos. E de classe média, né, ou alguma coisa assim. Então, é um percentual pequeno de mulher, ainda mais para dar voz a essa questão da literatura do desejo, né, da sensualidade. Exatamente. Inclusive, toda a nossa tradição literária, né, os livros que são tidos como clássicos, como canônicos, que constroem o Brasil, a imagem do nosso país, do nosso povo, desde lá do século XIX, os romances mais conhecidos, eles são conhecidos porque eles estão nos currículos, nos livros, porque eles entraram nesses lugares porque foram escritos por pessoas que eram consideradas ali na época pessoas dignas, né, ou que tinham alguma coisa para mostrar. Então, muitas mulheres do século XIX, do século XVIII, não só do Brasil, ficaram para trás, né? E é preciso a gente retomar não só essa história que foi contada em paralelo, né, e que a gente não tem acesso, mas também abrir os espaços para as mulheres hoje publicarem. Existe um preconceito, literatura feminina, literatura... Eu não queria nomear o livro como feminino, mas ele apresenta temáticas femininas e eu ficava com essa preocupação, mas eu parei para pensar assim, né? Vou me preocupar com o quê? Os temas são esses, a maneira como a recepção vai pegar e vai entender
Aí cabe a cada um dos leitores, mas eu acho que colocando isso para fora, não só eu, como várias outras mulheres, a gente vai ter acesso mais a essa produção. E você teve apoio da Secult, né? Secretaria de Cultura. Sim, eu passei pelo edital, né? Que eles têm o edital de fomento para várias manifestações culturais, dentre elas a literatura, difusão de obras literárias. Aí é preciso fazer um projeto, né? Propor ali como é que ele vai ser impresso, quem que vai auxiliar, se você precisar divulgar, como vai ser feito. E aí eu passei por esse edital e fui selecionada, né? E está aí o resultado. E como as pessoas te acham? Quem está interessado em conhecer mais a Camila, o trabalho da Camila? Bom, a Camila, ela tem um perfil, acho que nas redes sociais, né? No Instagram, que é o meu nome e sobrenome, Camila Dalvi. Quem quiser me conhecer pode me procurar lá. E eu acho que por enquanto é isso, assim, para divulgar, né? O trabalho, assim, um pouco da minha vida, né? Das minhas outras atividades, como professora, né? Como eu desenho também, como desenhista, enfim, tá tudo ainda um pouco misturado ali, mas eu acho que é por ali que vocês vão encontrar. Bora ler um textinho pra gente? Bora? Vamos lá. Vamos lá. Deserto com miragem. Essa mulher é completamente seca e castanha. Tudo que é tocado por ela vira folha caída e espalhada nas curvas, nos traços e em qualquer lugar preso por onde se passa. Bem que, com mel, tenta disfarçar sensualidade e carinho, mas não dá. Até o olhar é bem castanho, com riscas das mais marrons. E quando ela se der conta disso, então? Serão sílabas despedaçadas, porque não haverá motivos para o disfarce. Ela será como os dentes de alho, separados de suas cascas, de sua coroa, picados e socados no sal, sem sumo. Que tipo de tempero é esse? De folhas secas, de alho? Cor da terra mais sem graça, mais improdutiva. E é aí que tenta sugar de outros lugares, roupas, seres, suores e raízes. É engraçado e patético como outros a acham por vezes sensível, como outros tantos não percebem que há inveja naqueles olhos. A grossura lhe é companheira. A sensibilidade esquálida é o máximo que consegue alcançar. Uma espiral de perdições e sem sentido aparece na fração de segundo do dar-se conta. E afinal, secura e castanhice servem para alguma coisa? Quando é que ela vai desistir de tentar parecer boa? Esperamos o próximo passo, a canalice. Camila, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Dedo de Prosa. Eu agradeço muito, foi muito bom estar aqui. Obrigada. Obrigada pelo bate-papo. E se você gostou e quiser compartilhar, o conteúdo está aqui, ó, nossa página no YouTube. Obrigada pela companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia mais perto de você.